Olá pessoal, aqui é a professora Mabel e hoje nós vamos ver a lei dos cossenos. Vamos ver o que vem a ser a lei dos cossenos. Em todo triângulo, o quadrado da medida de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, subtraído do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, vamos ver, ó, aqui eu tenho um triângulo ABC. No vértice A, eu tenho o ângulo alfa, no vértice B, eu tenho o ângulo beta, no vértice C, eu tenho o ângulo teta. Em frente ao vértice A, eu tenho o lado Azinho. Em frente ao vértice B, eu tenho o lado Bzinho. Em frente ao vértice C, eu tenho o lado Czinho. Então, o que acontece? O que me diz a lei dos cossenos? Então, ó, vamos pegar começando aqui com esse lado A. O ângulo oposto, sempre esse lado que você começa, o ângulo que vai considerar é o ângulo que está oposto ao lado, ó. Oposto a esse ângulo, eu tenho esse lado, tá? O que está aqui um de frente para o outro. Então, se eu pegar o lado A, começar com A ao quadrado, vai ser o cosseno desse alfa. Se eu pegar o C, começando com C quadrado, vai ser o ângulo, vai ser este teta. E se eu começar com o B quadrado, o ângulo considerado vai ser o beta. Sempre o ângulo considerado é de frente para o lado que você escolheu a ser o seu lado considerado em questão que você vai achar. Então, o começo vai ser A ao quadrado é igual... Veja que aqui tem um começo no Teorema de Pitágoras. Ó, quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Esses dois lados considerados aqui, que antes eram os catetos, você vai pôr menos... duas vezes ele sem tal quadrado, multiplicando ó, o B e o C. B e o C. Vezes, tudo isso vezes, o cosseno do alfa. Então, se eu considerar o B quadrado, é igual aos outros dois lados ao quadrado, que aqui no caso vai ser ao quadrado mais C quadrado, menos duas vezes esses dois lados multiplicados sem estar ao quadrado, então A vezes C, e se for B, então vai ser cosseno de beta. E o C quadrado, os outros dois lados que sobram é o A e o B ao quadrado, menos duas vezes os dois lados aqui sem estarem ao quadrado, multiplicados, vezes, se é C, é o cosseno de teta, o ângulo que está oposto aqui ao lado, tá? Então, vamos ver... quando que eu uso a lei dos cossenos, né? Quando eu uso em triângulos comuns, né? Triângulos quaisquer, vamos dizer assim, porque não é um triângulo retângulo, é um triângulo que tenha ângulos de maior que 90, menor que 90, né? Não é um triângulo retângulo, tá? E então, sempre que eu conheço dois lados e o ângulo entre eles, tá? Você está procurando, daí no caso, o terceiro lado, tá? Então, eu posso ter dois lados, o ângulo entre eles, e eu estou procurando aqui o terceiro lado, tá? Então, vamos ver um exemplo. Utilizando a lei dos cossenos, calcule o valor de A, que representa a medida de um dos lados do triângulo. Então, veja, ó, eu tenho dois lados e um ângulo entre eles. Eu estou procurando aqui o terceiro lado, que é o A, tá? Então, por que que eu uso a lei dos cossenos? Porque é um triângulo qualquer. Eu conheço dois lados e o ângulo entre eles. Então, vamos lá. O desenho tá aqui. Então, eu vou pegar a minha fórmula, tá? Então, A ao quadrado, né? B e C vai ser quem? 5 e 8, né? 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8, cosseno de 60, tá? Então, 5 vezes 5 é 25, 8 vezes 8 é 64. Aí, aqui é tudo produto, ó. 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. E o cosseno de 60, que é meio, né? Então, eu somo esses dois, que vai me dar 89, menos a metade de 80, que é 40, tá? Então, aqui eu multiplico, aqui eu somo e subtraio esses dois, tá? Aí, 84 menos 40 vai dar 89 menos 40 vai dar 49. A raiz quadrada de 49 é mais ou menos 7. O menos a gente despreza, porque é medida geométrica, que é positiva.
Então, A é 7 centímetros. Vamos ver outro exemplo? Descubra a medida de x. Então, eu tenho dois lados, aqui no caso 10 e 15, e 60 de novo o ângulo entre eles, tá? Então, aqui, ó, quem estou procurando, eu vou chamar de x, no caso aqui pode ser meu A, e o cosseno vai ser de 60, né? E os outros dois lados, que estão ao quadrado lá, é o 10 e o 15, tá? Então, vamos lá. Então, aqui o meu A vai ser o x, tá? E o B e o C vai ser o 10 e o 15, tá? Então, 10 e o 15 aqui ao quadrado e 10 e o 15 aqui multiplicado por menos 2. E aí, o cosseno de 60. Então, 10 ao quadrado, 15 ao quadrado, menos 2 vezes, daí você coloca 10 vezes 15 e o cosseno de 60, tá? Então, 10 vezes 10, 100, 15 vezes 15, 225, 20 aqui vezes 15 é 300, vezes meio. Então, eu somo esses dois, ó, 325 menos a metade de 300 é 150, que deu 175. Aí, A ao quadrado é 175, A é a raiz quadrada, né? Então, se eu fatorar, né, o 175, né, por 5 vai dar 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, fica 5 ao quadrado vezes 7. E o 5 que está ao quadrado, simplifico, né, sai de dentro da raiz. Então, ficou 5 raiz de 7. Eu posso também tentar aproximar numa calculadora até, né, a raiz de 175 também. Assim seria a forma fatorada. Vamos ver o exercício do caderno do aluno, volume 4 agora. Atividade 19, um terreno de forma triangular tem frente 10 metros e 20 metros, em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Qual a medida do terceiro lado desse terreno? Então, aqui vai ser CB esse terceiro lado, que eu posso chamar de A para seguir aquela fórmula. Lembrando que o cosseno de 120 é menos meio. Então, os dois lados que eu tenho são 20 e 10, e o ângulo entre eles 120. Então, é CB o lado que eu estou procurando, eu vou usar o cosseno de 120. Então, vai ficar CB ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Então, é menos duas vezes esses dois lados sem estar ao quadrado, 20 vezes 10, vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Então, CB ao quadrado é igual a 400 mais 100. Aqui, 2 vezes 10 vezes 20 é 400, vezes menos meio. A soma de 400 com 100 é 500, menos com menos na multiplicação é mais, e a metade de 400 é 200. Aí vai ficar 500 mais 200 é 700, cuja raiz quadrada é aproximadamente 26,46 metros. Eu espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.